Glória a Deus. Quem quiser abrindo para a nossa liturgia, Evangelho de Mateus, capítulo 4. Você abre a cortina ali para mim, Nádia? Outra vez. Vou abrir a água aqui. Isso. Vamos à leitura da palavra. Evangelho de Mateus, capítulo 4, versículo 2 diz assim: E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele o tentador disse: Se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem em pães. Até aqui. Vamos orar. Senhor, obrigado por tua palavra. Nós oramos nessa manhã pedindo que o Senhor venha abrir o nosso entendimento. Senhor, que o Senhor venha nos dando sabedoria, que o Senhor venha nos dando discernimento, que nós possamos aprender de Ti nessa manhã, que possamos aprender de Ti como usarmos essa palavra de maneira prática. E principalmente, Senhor, que o Teu nome seja glorificado na pregação da Tua palavra. Eu oro em especial pedindo que o Senhor venha me capacitando a transmitir com graça, de maneira bíblica, e que eu possa estar, através do Teu poder, falando ao coração dos meus irmãos, em nome de Jesus. Amém. Amém, Amém, irmãos. Amém. Nós estamos no capítulo 4, quarta-feira nós começamos, o estudo do capítulo 4 do Evangelho de Mateus, e para variar inocentemente, eu subestimei o texto. Quando a gente começa a explanar a Escritura é tão rica, o Espírito do Senhor ele é tão poderoso para extrair coisas do texto, que nós só conseguimos na quarta-feira avançar o versículo 1 do capítulo 4 do Evangelho de Mateus. Mas algumas coisas é importante vocês entenderem aqui. Na tentação de Jesus, a principal figura que está envolvida aqui, primeiro, é o paralelo entre a atitude de Israel no deserto, quando foi retirada do livro do Gênesis, e a atitude do Messias, o Cristo, como representante do povo de Deus, sendo vencedor em todas as tentações. Quando eu falo Israel aqui, também se subentende as situações em que eu sou exposto no meu dia a dia. Da mesma maneira que Israel passou por uma série de situações do deserto, nós passamos por situações extremamente parecidas na nossa vida cotidiana. E o que Jesus está nos mostrando? Está nos mostrando que Ele foi vitorioso em todo o tipo de tentação. Está mostrando que Ele era o Messias, o Filho de Deus, preparado. Aqui é o divisor de águas. Jesus foi batizado, o Espírito Santo veio sobre Ele no batismo em forma de pomba, e a partir aqui da tentação do deserto, Jesus vai abrir o seu ministério. E tudo começou com um jejum. Veja que interessante. O Espírito Santo levou Jesus ao deserto. O que eu tenho que compreender? O mesmo Espírito que opera em Jesus, opera na minha vida. Algumas vezes na minha vida vai ser necessário que o Senhor me leve para o deserto. Vai ser necessário que o Senhor me leve para situações de tratamento. Qual que é o problema do deserto? O deserto é desconfortável. O deserto é marcado pelo quê? Falta de água, calor extremo de dia, frio extremo à noite, desamparo, solidão. E quando a gente olha para a nossa vida cristã, a gente percebe claramente, em momentos claros, o Senhor nos levar para o deserto. O que é importante a questão do deserto? Traçando um paralelo. A geração de Israel morreu no deserto. Por quê? Não respondeu corretamente ao tratamento.
O que é importante para nós? A vida do crente não tem que ser no deserto. O deserto é local de passagem. O deserto é local de prova. A vida do crente, ela tem que ter uma passagem pelo deserto, aonde os frutos do Espírito vão ser aprofundados e desenvolvidos na nossa vida. Tem crente que passa a vida no deserto. Por quê? Porque não responde. Não responde como? Não se posicionando em obediência à palavra de Deus. Não respondendo às situações. No deserto, o nosso coração é provado. No deserto, como nós vimos a vida de Abraão, quando ele foi provado por Deus, ele levou seu único filho para o sacrifício. Ali, a fé de Abraão foi mostrada publicamente. E até hoje, onde o Evangelho é pregado, ele é chamado de pai da fé, por causa daquela postura inabalável. Veja, a igreja brasileira, em alguns aspectos, a igreja ocidental, ela tem uma visão errada de fé. Não existe um aparelho como um medidor de fé, um fezômetro. O que se ensina na igreja hoje? Se eu tiver muita fé, vai acontecer como se a fé fosse algo etéreo. Como se a fé fosse um tipo de dispositivo sobrenatural que fizesse com que as coisas acontecessem. Veja, a maneira correta de você ter fé é fé no Deus que salva. É fé no Deus Todo-Poderoso. É fé nas promessas da palavra. O que eles querem trazer hoje? Olha, você quer ter um carro. Você vai dar até as colheres da casa com fé, vai arrancar dente de ouro e botar no gasofilácio da igreja. E aí com bastante fé vai acontecer. Você quer ser curado. Você tem que ter fé. Para vocês terem uma ideia, Naamã, o sírio, que era um grande general da Síria, ele foi para o Rio Jordão se banhar 7 vezes sem fé nenhuma. Na verdade, ele ficou irritado, chegou para os soldados e falou: nós não temos um monte de rio que nem esse, lá na Síria, mais bonito que esse rio aí. Como que esse profeta me manda ir lá me banhar 7 vezes? Ficou indignado. Que ele esperava o quê? Que fosse acontecer algo diferente. Aí os companheiros dele falam: mas senhor, me diz uma coisa, o senhor já não veio até aqui? O senhor já não viajou mais ou menos 800 quilômetros a cavalo? E veio até aqui consultar o profeta? Custa, o rio está aqui do lado, por que o senhor não vai? O que ele falou? Então vamos lá, vamos para a igreja hoje. E ele entrou sem fé nenhuma no Rio Jordão e foi curado. Qual que é o problema de eu depender da minha fé para ser curado? Eu tiro o poder e a soberania de Deus, porque é Ele que cura, e transformo isso numa capacitação pessoal minha. Eu coloco a fé do ser humano numa posição errada. Eu não tenho que ter fé para ser curado. Eu tenho que ter fé no Deus que cura. Aí a hora que ele bem entende, da maneira que ele bem entende, no local que ele bem entende, ele vai realizar sua cura. Não sou eu que determino. Na verdade, como eu falei para os irmãos, eu passei mais de 10 anos da minha vida cego de um olho. E eu tenho plena fé que Deus cura. E orei com pessoas, e pessoas foram curadas. Da mesma maneira que eu orei com pessoas, e pessoas não foram curadas. Mas eu via Deus fazer, eu via os testemunhos. Não faltava fé no Deus que cura. Mas foi da vontade do Senhor que eu fosse curado pela mão dos homens. E glória a Deus que tinha como fazer a cirurgia. Senão eu estava pregando em braille para vocês aqui. Estava com uma Bíblia em braille, pregando e só vendo o vulto. Então assim, é muito importante você ter uma fé bíblica. É muito importante você crer em Deus de maneira bíblica, senão você vai se decepcionar. Muito cuidado com os conceitos errados que se instalaram na igreja ocidental, na igreja brasileira. Eles são conceitos antibíblicos. Eles querem dar um poder para o homem que o homem não tem. Numa boa, não se ofenda. O seu único poder que você tem é botar a cara no pó. E se humilhar debaixo da potente mão de Deus, o Todo-Poderoso. É debaixo da mão dele que as coisas vão acontecer. É para ele que você tem que se achegar. É nele que você tem que confiar. É na dependência dele. E a gente vai ver no texto que o foco de Jesus no deserto era a vontade de Deus, a obediência a Deus.
engrandecer Jeová, o Deus Salvador, que tinha produzido todo aquele plano de redenção da raça humana e que estava vivendo mais um capítulo. Esse era o foco de Jesus Cristo, o nosso Deus, Criador do universo, veio para servir. Primeiramente, cumprindo a vontade de Deus. Segundo, nos servindo, nos resgatando do império do pecado e trazendo para o reino da luz. Então aqui nesse ponto, você vai ver o maior exemplo que Jesus dá na tentação, que é o exemplo de obediência, é o exemplo de seguir o plano de Deus. Em todas as situações aqui, gente, Jesus era sempre... Entenda, em Jesus encarnado, havia todo o poder que criou o universo. Estava tudo lá, porque Jesus é 100% Deus, 100% homem. Então, quando ele fala, quando ele é preso, que ele fala, se eu quisesse, não daria ordem agora, e milhares de anjos viriam e me libertassem, ele falou a verdade. Ele poderia responder a todas as questões do diabo com um piscar de olhos. Por quê? Porque ele estava debaixo de uma criatura sua. Quem criou o diabo? Veja, entenda. Deus criou Lúcifer. E a maldade que havia no coração de Lúcifer criou o diabo. Mais ou menos por aí, parafraseando para você entender. Mas o criador do diabo, porque Deus sabia tudo o que ia acontecer. Deus estabeleceu dessa forma, de haver um tentador, de haver uma força maligna, inimiga da igreja. Foi Deus que determinou. Senão nunca aconteceria. Bastou retirar sua mão cheia de graça, que Lúcifer caiu, cheio de vaidade, cheio de engrandecimento. E se tornou, que a Escritura mais à frente vai chamar de Satanás, o diabo. Veja, Jesus estava lidando com uma criatura. E ele em tudo respondeu pela vontade de Deus. Isso é o que eu mais aprendo na tentação. Amém? Vamos reler e vamos avançar devagar, porque eu preciso de muita graça para expor essa palavra. Vamos reler Mateus capítulo 2. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Veja que interessante. A Bíblia não cita se Jesus bebeu água ou não. Mas a Bíblia cita que Jesus não comeu. Alguns teólogos defendem o seguinte, que Jesus estava num lugar onde tinha água. Outros teólogos dizem que não. Que o que aconteceu com Jesus aqui foi parecido com o que aconteceu com Moisés quando ficou no monte. Porque Moisés lá no monte, ele foi sustentado por Deus. Nós não sabemos, a Bíblia não dá informação, mas a Bíblia cita, e eu acho que esse é um indicativo importante, que Jesus teve fome. Eu imagino, até se mais à frente eu descobrir mais informações sobre o assunto, que aqui Jesus bebia água. Abrindo um parêntese, não tem nada a ver com a palavra. Aqui na igreja, a gente defende jejum com água. Nós somos contra, é uma visão minha, pastoral, eu sou responsável pela sua saúde, eu vou dar contas a Deus por aquilo que eu oriento. Eu não oriento nenhum cristão da nossa igreja a jejuar sem tomar água. Por quê? Por causa da saúde do nosso rim, da saúde de todo o nosso sistema de defesa. Uma coisa é você abrir mão de alimento e manter o consumo de água. Você vai acabar o jejum muito mais inteiro e com uma saúde preservada. Se você notar na igreja brasileira, a quantidade que tem de problema renal é enorme. Pode ser que esteja ligado a uma prática de jejum errada. Então o que eu oriento os irmãos? Vai jejuar em tocha de água. Soca a água para baixo, que você vai manter seu corpo saudável. Corta aquela refeição. No período da refeição você vai ler a Bíblia, você vai orar, você vai se alimentar espiritualmente, vai ouvir palavra. E aí depois no dia seguinte retorna de maneira tranquila para a sua alimentação normal. Dá para fazer jejum 40 dias? Entenda, dá para fazer jejum assim, fazendo pelo menos uma refeição. Aqui foi totalmente sobrenatural. Jesus não comeu. 40 dias, não comeu.
Eu já fiz jejum de 40 dias, comendo às 8 horas da manhã e a meio-dia. Aí eu já fiz várias sequências de jejum, e o resto só água. Então também não vai se meter a besta de fazer um jejum assim. Para vocês terem uma ideia, o jejum natural, mais rigoroso da Bíblia, natural, foi o de Paulo, quando caiu do cavalo na estrada de Damasco e ficaram escamas no olho dele. Ele ficou 3 dias sem comer e sem beber. É o limite que o nosso corpo aguenta sem água. 3 dias. Ali é o jejum natural mais rigoroso da Bíblia. Inclusive não é aconselhável se fazer esse tipo de jejum. Ali era uma situação extraordinária. Paulo era fariseu, estava acostumado a jejuar toda quarta e toda sexta-feira. O organismo dele estava habituado. Você pode gerar um problema sério. Agora, eu conheço pessoas, por exemplo, eu já fiz na minha vida o que a gente chamava de 40 horas de jejum. A gente consagrava sexta-feira, 6 da tarde, e até domingo, hora do almoço. Naquele inteirinho, só líquido e palavra. E leitura bíblica. Levava a criançada lá para o morro, lembra da cobra? Entendeu? Levava a criançada para o morro, eles ficavam brincando, a gente pregava a palavra, orava, cantava louvores, estudava a Bíblia. Entendeu? Também bebendo água, bebendo líquido, para manter o corpo saudável. Agora, é importante na vida do cristão a prática do jejum. É muito interessante isso. E eu não quero aqui ofender ninguém, nem ser pesado. Mas outro dia eu tive que fazer uma endoscopia. Eu fiquei sem comer das 7 horas da noite até as 5 da tarde do outro dia. E fiquei numa boa. Os irmãos, quando tem que fazer um exame, eles ficam sem comer 12 horas, 14 horas, 15 horas, e para jejuar não fica. Se eu for pensar claramente, não é um tipo de desonra ao Senhor? Não é um tipo de frouxidão espiritual na qual o maligno alcança vantagem sobre a minha vida, em que eu não consigo consagrar uma refeição? Para estar buscando mais ao Senhor, para estar evidenciando o meu lado espiritual, para estar me alimentando de uma maneira mais consistente da palavra. Será que a nossa visão de igreja não está visando o conforto, visando o bem-estar? E qualquer coisa que toca na vida do crente é um ai, ui, no jejum. Nós somos um tipo de uma igreja flácida, que não tem consistência de oração, não tem consistência de leitura, às vezes não tem consistência de comunhão. Para muitas pessoas que às vezes eu converso, ó, lá na igreja a gente congrega no mínimo 2 vezes por semana e uma das vezes tem escola bíblica. Tu olha para minha cara como se fosse o ET de Varginha. Gente, eu conheço um irmão que vai todo dia para a igreja. Todo dia o cara vai para a igreja. Não é um, não é 2, é vários. Então realmente eu preciso parar para redimensionar a minha vida espiritual. Parar para colocar disciplinas espirituais. Ver se o próprio Jesus foi submetido a situações de desconforto. O que você espera, nós, seus servos? O que vai acontecer conosco? Vamos ser submetidos a situações de desconforto. Qual que é a questão? Você vai ter, através da graça de Deus operando na sua vida, e da obediência, e da cobertura do poder de Deus, responder da mesma maneira que Jesus respondeu. Porque veja que interessante. Vamos abrir aqui, ó. Fala que ele jejuou 40 dias. Vamos ir em Deuteronômio, capítulo 8. Já marcado Mateus 4. Vamos para o nosso primeiro texto paralelo. É o 5º livro da Bíblia. Eu, se fosse você, ia em Gênesis. E voltava 5 livros para Deuteronômio. Capítulo 8. Oito. O texto é um pouco longo, eu vou fazer uma leitura expositiva, mas para dar pano de fundo. O que Mateus tem em mente? Na verdade, deixa eu corrigir. O que Deus tem em mente? Porque Mateus escreveu inspirado. Então, Deuteronômio 8, versículo 1 diz assim:
Todos os mandamentos que hoje vos ordeno, guardareis para os cumprir, para que vivais e vos multipliqueis, e entreis e possuais a terra que o Senhor jurou a vossos pais. E te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto, esses 40 anos para te humilhar e te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias os seus mandamentos ou não. Fazer uma pausa. Por que que Deus manteve o povo no deserto 40 anos? Para expor o coração. Lembrando da palavra de quarta-feira, por que que Deus se submete a provas? Para expor seu coração. Ah, estou muito triste com Deus, não volto mais para a igreja. Até logo. Passar bem, na verdade o que você está precisando é ser salvo. Porque se na primeira luta você faz biquinho e sai da igreja, talvez você sequer nasceu de novo. Porque existem irmãos espalhados pelo mundo, sofrendo muito mais do que você, e estão firmes na fé. Para ser bacana, às vezes a visão que você tem de igreja é errada. Eu venho para a igreja não para ser servido, eu venho para a igreja para servir a Deus. Ele é Deus, eu sou servo. Nas suas lutas, o seu coração é exposto. Nas suas atitudes, mostra o que vai na sua mente e no seu interior. Amém? Seguindo, versículo 3. E te humilhou, gente. Quem aqui já não foi humilhado pelas situações da vida? Quem aqui já não teve situações onde nós estávamos completamente impotentes? Vou dar um exemplo. Pense numa pessoa bem querida sua que não conhece o Senhor. Você não ora pela salvação dela? Você ora. Você já compartilhou o evangelho com ela? Com certeza já, porque ela é importante. E é uma pedra, pior que essa parede. Você se sente humilhado, porque você não pode fazer nada. Diante de uma série de circunstâncias, diante de uma série de situações. Nas lutas nós somos humilhados. O poder de Deus é exaltado. Você aprende dependência de Deus. Você pode, gente, ó, eu sou uma pessoa, acho que o melhor adjetivo, impetuosa. Eu não sou o tipo de cara de ficar parado. Em tudo que eu fiz na vida, eu sempre fui muito intenso. Mas eu tive que me render ao Senhor e entender várias coisas. Senhor, isso eu não posso. Isso não tem jeito. Eu não consigo fazer. Várias as situações em que eu me sinto humilhado diante da grandeza do Senhor e da minha pequenez. Mas isso nos faz chegar cada vez mais ao Senhor. Isso nos faz ter cada vez mais dependência dele. Amém? Vamos seguir na leitura, versículo 3. E te deixou ter fome, e te sustentou com o maná. Gente, talvez uma das necessidades mais básicas do homem é a alimentação. Essa é uma necessidade mais básica até do que o frio, porque o frio, se você puser em posição fetal, encostar um no outro, você ainda consegue fazer alguma coisa. Mas um não consegue comer o braço do outro. Fome talvez é a necessidade mais básica do homem. O que Deus fala aqui? Eu te deixei com fome. Mas ao deixar com fome no deserto, onde não tem como plantar, onde não tinha como criar gado, não tinha como fazer nada, o que Deus fez? Deu maná. Você imagina todo dia de manhã você acordar e só ir lá no quintal e raspar o manazinho e fazer bolos, e comer cru, e comer refogado, comer como quiser, por 40 anos. Na dependência de Deus. Mas lembrando, quem deixou com fome? Deus. Quem proveu o maná? Deus. Quem coloca comida na nossa mesa diariamente? Deus. É Ele que nos alimenta. E aí o texto seguia, ó, falando do maná, que tu não conheceste, nem teus pais o conheceram, para te dar a entender que o homem não viverá só de pão, mas de tudo o que sai da boca do Senhor, viverá o homem. Olha que interessante. No versículo seguinte, nos versículos à frente, o diabo vai falar: se és o filho de Deus, dá ordem a essas pedras que se tornem pão. O que Jesus vai fazer? O diabo usa a escritura na tentação. Jesus responde
Nesse versículo aqui, nem só de pão viverá o homem, mas de tudo que sai da boca do Senhor. Eu pergunto, hoje, igreja, o que é que sai da boca do Senhor? A palavra, a Bíblia. Aqui tem um dos maiores princípios da vida cristã. Para você viver, você precisa comer da Bíblia. Porque hoje, nos dias de hoje, após a revelação ter sido completada no Apocalipse de João, a gente tem que viver do que sai da boca do Senhor. Eu pergunto, você comeu hoje de manhã? Você se alimentou ontem à noite de comida natural? Sim, pastor, comi bem, fizemos uma janta. Eu pergunto, você se alimentou ontem da palavra de Deus? Ih, pastor, não tive tempo. E antes de ontem? Nossa, pastor, está uma correria. Sabe o que vai acontecer com você? Você vai sofrer de anorexia espiritual. Quanto menos come, menos quer comer. E você vai virar um esquelético espiritual. Vai abrir a boca, só vai sair imundo. Porque a boca fala do que o coração está cheio. E o coração tem que estar cheio da palavra do Senhor. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca do Senhor. A Bíblia. E aí o texto continua, versículo 4. Nunca se envelheceu a tua roupa sobre ti, nem se inchou o teu pé nesses 40 anos. Sabes, pois, no teu coração que, como um homem castiga seu filho, assim te castiga o Senhor teu Deus. Gente, entenda. Comida e roupa. Tranquilo. Coluna de nuvem durante o dia. Filé. Coluna de fogo durante a noite, aquecendo o acampamento. Filé. Sabe quantas pessoas eram no deserto? Aproximadamente 3,5 milhões de pessoas. Era uma cidade do tamanho da grande Curitiba, que foi sustentada por 40 anos no deserto. Esse é o número aproximado. E não foi dificuldade nenhuma para Deus. E Deus está falando que, olha, você comeu, eu te vesti, sua roupa não envelheceu. Mas qual foi o problema daquela geração? Ela experimentou todas as bênçãos de Deus. Mas ela não cumpriu, por autorização de Deus, o que Deus tinha preparado para Israel. Quem foi cumprir foi a geração seguinte. Essa geração toda morreu no deserto. Já pensou que legal? Você ser um zero à esquerda espiritual e ir para o céu bem gordinho, bem recheadinho, com uma casa bem bonita, um carrinho bem bom. Férias bem agradáveis, roupinha bem bonita. E quando você chegar no tribunal de Cristo, o seu galardão vai ser zero. Porque você não produziu nada, você não fez nada, você não serviu ao Senhor, ao contrário. Como Israel, você foi servido por Deus. E não é o plano original de Deus servir. Deus nos cuida porque Ele é Pai, Deus nos cuida porque Ele é bom, Deus nos cuida porque é a natureza dEle. Mas Ele não tem obrigação nenhuma. A promessa da Bíblia é o seguinte: tendo que comer, tendo que vestir, nisso estai contentes. A promessa da Bíblia fala o seguinte: aqueles que buscam riqueza vão cair em laço. O que a igreja ocidental, a igreja brasileira, século 20 e 21, quer grana, quer ser servido por Deus, quer bem-estar, não quer encrenca, não quer se dedicar, não quer ter o menor esforço. Gente, ninguém quer servir os irmãos. Muitas vezes eu não estou nem aí para ministério, não estou nem aí para evangelizar, não estou nem aí para orar por alguém. Eu quero estar bem, quero ver minha família bem, meus filhos gordinhos, tudo bonitinho, salário bom, casa boa e está em ordem. E glória a Deus, aleluia, né, irmão? Lá, isso é muito pobre. Isso daí não é a vontade de Deus. Embora Ele nos dê todas essas coisas, embora seja lícito você orar por essas coisas, eu faço isso diariamente. Mas você tem que fazer isso com o foco no reino, com o foco na vida eterna em Cristo Jesus, com amor pelo Senhor. Israel aqui só olhava o próprio umbigo. Gente, abriu o Mar Vermelho. A maior máquina de guerra da época foi afogada no Mar Vermelho.
Quer mais poder que isso? Deus poderosamente acabou com a economia do Egito. A maior potência econômica da época foi destruída. Existe até registro arqueológico, mais ou menos na época do Êxodo, falando de uma grande crise econômica que o reino do Egito teve. Quem conhece Bíblia sabe que provavelmente foram as pragas do Êxodo. Só que esse povo só olhava para a fome, esse povo só olhava para o conforto, esse povo só olhava para o seu bem-estar. E quando não estava de acordo com o script, só fazia reclamar. Só fazia reclamar. Eu pergunto, a que tipo de desconforto você está sujeito a passar pelo poder de Deus, pela vida de Deus na sua vida? Até que ponto você está preparado para ir? Vou dar um exemplo bem claro. Sua esposa olha para sua cara e fala um absurdo. A vontade que você tem é esganar. Mas que para a vontade de Deus se cumpra, e para que você tenha um bom lar, naquele momento você fica quieto. Sai do meio da discussão. E vai colocar para quem pode resolver o problema. Senhor, se eu estou falando mulher, estou falando marido, chefe, situações. Por que você fez aquilo? A vontade sua era bater boca. Você fez aquilo porque você ama a Deus. Você é obediente a Deus. Você quer dar a resposta de Deus. Eu pergunto, é fácil calar a boca quando você se sente injustiçado? É fácil ficar quieto quando você se sente mal compreendido? Não é fácil. Todas essas situações estão diante de nós. Amém? Vamos continuar. Versículo 5 fala uma coisa importante. Quem castigou Israel? Deus. Quem castiga você? O diabo? Não, ele pode até usar o diabo. Como dizia Martinho Lutero. Martinho Lutero falava, o diabo é o diabo de Deus. Então Deus usa o diabo. Com certeza. Tanto é que ele limita a ação do diabo. Porque pelo diabo aqui todo mundo estava morto. Só não estamos mortos porque Deus limitou. Não toca. Para tocar no Filho de Deus tem que passar pelo trono de Deus. Não toca. Muitos de nós foram ensinados como se tivesse duas forças, né? O diabo, bicho solto, criatura, e Deus, o Todo-Poderoso, Criador do Universo. Aí nós somos ensinados, né? Isso é um ensino budista. Parece que existem duas forças iguais, o bem e o mal. Gente, ridículo. Tira isso daqui que é Deus, isso aqui não. Tira esta figura, vamos usar o palavreado certo em relação a Deus. Essa figura você coloca lá no infinito, onde seu olho perde de ver. E coloca no lugar aqui a igreja. E aí você vai ter a luta real entre o diabo e a igreja. Mesmo assim, ele é limitado em tudo. O poder da igreja em Cristo Jesus é incomensurável. O poder do diabo é limitado. Só que qual é a minha figura? Quando eu tenho um problema, em vez de eu perguntar a Deus, Senhor, onde eu errei? O que o Senhor está querendo me ensinar nessa situação? Qual a resposta que eu tenho que dar? Isso é uma disciplina vinda da sua parte? Existe algo aí da história que eu perdi e que precisa ser recuperado? Essa tem que ser a sua oração. Agora, qual a reação das pessoas? Começou a ter problema. Nossa, simples. Esse é bem claro. Começou a ter problema financeiro. O que a pessoa pensa? Nossa, está na hora de eu fazer uma semeadura. É correto ofertar na igreja? Sim. Quando eu oferto na igreja uma semeadura? Sim. Mas com esse pensamento é totalmente errado. Eu tenho que semear porque eu entendo que Deus me abençoou e que é uma responsabilidade minha contribuir. Ponto final. Fechou a página. Quando eu entro numa luta financeira, a primeira pergunta, Senhor, esse cartão de crédito aqui está me matando? Aí o Senhor mostra, tá, através das circunstâncias, pega a tesoura e pica aquela tranqueira. Senhor, eu estou levando uma vida num padrão que eu não posso sustentar? Sim, é hora de se humilhar diante de Deus e viver uma vida mais humilde. Porque Deus está mostrando para você que te colocou numa situação difícil para você enxergar o seu erro. É assim, gente. É assim que funciona. Mas normalmente eu não consigo enxergar, porque do que se instalou na igreja brasileira,
Eu não consigo enxergar que é Deus que castiga o seu povo. Mesmo quando Ele castiga o seu povo usando o diabo. Aí o que os irmãos veem com aquelas heresias? Eu determino, eu decreto. Cara, você não decreta nada, bota a cara no pó. Se humilha diante da potente mão de Deus. Não tem essa de decreto. Quem decreta é Deus. Agora eu não quero resolver os problemas, eu não quero resolver as situações. E acho que de maneira simples o anjo do Plim-Plim vai vir e vai tudo se resolver. Isso aqui é o que acontecia com o povo no deserto, gente. Já pensou você acordar de manhã, assim que você abre a porta da sala, está uma coluna de fogo estacionada? Será que você ia acreditar em Deus? Eles viam Deus, gente. Você imagina, ó, eu que gosto de montanha, chegou lá no Anhangaba fazer a trilha, quando eu olho para cima o monte está fumegando. Aí que a turma fala, não, o irmão Carlinhos foi lá em cima buscar, pode aproveitar que ele foi no banheiro, o irmão Carlinhos foi lá em cima buscar as tábuas. Você olha, o couro está comendo, aí você vai ir para o monte, ó, fala, ó, Deus falou que nem o animal vai chegar aqui, que se chegar, vai morrer tudo. Aí você ia ver o que era fé. É esse povo aqui. Porque as pessoas pensam assim, nossa, se fosse eu no lugar do povo do deserto, eu agi diferente. Tem certeza? Veja, eles vendo a presença de Deus, que é mais sobrenatural que o deserto, eles foram desobedientes. Foram reprovados, num ponto tal, que aquela geração não teve como ser recuperada. Deus cuidou deles, Deus foi fiel a eles, não faltou nada, não passaram sufoco, mas morreu no deserto. Triste, né? E aí continua, versículo 6. E guarda os mandamentos do Senhor teu Deus, para andares nos seus caminhos e para o temeres. 7. Porque o Senhor teu Deus te põe numa boa terra, terra de ribeiros de águas, de fontes, de mananciais, que saem dos vales e das montanhas, terra de trigo e cevada, e de vides e figueiras, e romeiras, terra de oliveiras, de azeite e mel, terra em que comerás o pão sem escassez, e nada te faltará nela, terra cujas pedras são ferro, e de cujos montes tu cavarás o cobre. Pois quando tiveres comido e fores farto, louvarás ao Senhor teu Deus pela boa terra que te deu. Vou fazer uma pausa aqui. É uma tendência dos crentes brasileiros achar que para ser salvo eu tenho que guardar os mandamentos. Isso é uma visão errada. Aqui nós estamos falando de lei de Moisés. Essa lei cessou. Romanos 10, versículo 4. O fim da lei é Cristo. Hebreus 7. Mudando o sacerdócio, necessariamente muda o regime da lei. O sacerdócio aqui era da tribo de Levi. Hoje o sacerdócio é da tribo de Judá. Jesus é nosso sumo sacerdote. Mudou o regime da lei. Então aqui eles eram obrigados, por quê? Porque essa daqui era uma aliança feita à beira do Monte Ebal e do Monte Gerizim. Deus leva o povo diante desses montes. E ele propõe, o Deuteronômio quer dizer segunda lei. Foi o que acontece? A primeira geração que morreu no deserto conheceu a lei no livro do Êxodo. Aqui se passaram 40 anos da saída de Israel. Essa geração que está relendo a lei nasceu no deserto. Exceto Josué e Caleb, que os dois aqui estavam com 80 anos de idade, todos eles tinham abaixo de 20 anos. Foi a geração, abaixo de 20 anos não, que na época que foram reprovados tinham menos de 20 anos. Aí passam-se 40 anos, aquela geração morre, e essa geração recebe como se fosse um videotape, um review da lei. É o que está sendo feito aqui. Gente, na lei de Moisés, só tinha gente ser abençoado, obedecendo a palavra. O que o pessoal faz? Da heresia da teologia da prosperidade. Quer pegar esse versículo aqui, amarra com Malaquias 3,10, que fala do dízimo, e fala o seguinte: se você der o dízimo, vai ter todas essas bênçãos aqui. Não tem maior heresia do que essa.
Para crente, ó, entenda. Não existe promessa de terra. Não existe promessa de bênção financeira para o crente. As promessas para a igreja são espirituais. Deus não está nem um pouco preocupado com promessa financeira para você. Você não vai achar no Novo Testamento promessa financeira para crente. Novo Testamento é tudo espiritual. Novo Testamento, Deus te sustenta porque Ele é bom. Mas vou te falar uma coisa. 19 de janeiro de 2020, tem um caminhão de irmão espalhado pelo mundo que não comeu hoje. E que muitos deles estão de joelho lá, orando ao Senhor, louvando a Ele. Isso também pode acontecer. Mas a gente transformou o evangelho em negócio. Nós estamos querendo pegar a igreja e transformar em Israel. Aí só falta botar a bandeira de Israel aqui, colocar o kippah e tocar o shofar. Essas baboseiras que tem. Gente, isso aí é heresia. Nós não somos judeu. Nós somos gentio. Nós somos cristão. Nós não temos nada. A gente ora por Israel. A gente ama Israel. Eu, por exemplo, tem coisas que eu vejo de Israel que eu começo a chorar. Eu vou ver lá a Guerra dos 6 Dias, eu chego a chorar de ver o que Deus fez. Sou meio bobão em relação a Israel. Mas é só isso, é povo de Deus. Nós somos igreja. Não tem nada a ver com isso aqui. E não adianta querer espiritualizar, porque isso aqui é físico. O que os queridos irmãos aliancistas fazem? Eles querem espiritualizar essas promessas. Só que o escritor bíblico, quando escreveu, inspirado pelo Espírito, sequer passava na mente dele isso, que ele estava retratando aqui, a aliança com Moisés. Como você tem que explorar isso? Como até alguns irmãos aliancistas fazem. Porque não é uma generalidade. Eles exploram como nós estamos explorando aqui. Gente, isso aqui é Israel. Não tem nada a ver com você. Não existe essa promessa para você. E aí o texto continua, versículo 11. Guarda-te, que não te esqueças do Senhor teu Deus, deixando de guardar os seus mandamentos, e os seus juízos, e os seus estatutos que hoje te ordeno, para não suceder que, havendo tu comido e fores farto, e havendo edificado boas casas e habitando-as, e se tiverem aumentado os teus gados e os teus rebanhos, e se acrescentar a prata e o ouro, e se multiplicar tudo quanto tens, se eleve o teu coração, e te esqueças do Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. O que Moisés está falando aqui dentro da sua aliança? Isso vale para nós, ó, entenda. Todo o texto da antiga aliança envolve princípios. A lei não vigora mais. Mas o preceito que está guardado na lei vale até hoje. Qual que é o preceito que tem aqui? Meu amigo, se Deus te abençoar, você enriquecer, ficar cheio de grana, você corre o risco de esquecer do Senhor. Sabe por que tem gente que não prospera? Porque se prosperar, ele sobe da igreja. Ele não tem maturidade espiritual, nem consistência espiritual para prosperar. Então a chibata tem que viver comendo no lombo. O cara, para estar firme da igreja, tem que estar com vergão nas costas. Muito crente é assim. Só anda na base do chicote. Sendo que qual seria o correto? Você tem uma consistência tão em Deus, que indiferente do que está em volta, você está bem com Deus. Você está tranquilo, você faz o que tem que fazer, está em paz. Como é a oração de Abacuque. Ainda que a figueira não deu seu fruto, e a oliveira minta, mais ou menos assim, eu louvarei ao Senhor. O que Abacuque está falando? Ali era uma época de juízo. Deus ia trazer juízo sobre Israel. Mas Abacuque fala, depois dele clamar a Deus, pode acabar toda a safra, pode acabar todo o mantimento, pode acabar tudo. Mesmo assim, eu louvarei ao Senhor. Esse tem que ser o coração do crente. O que esse povo fez aqui no deserto? Nós vamos ver em outros textos. Nos trouxesse aqui para nos matar de fome.
Não era melhor estávamos no Egito, onde tínhamos pepino. Gente, eles eram escravos no Egito. E no primeiro aperto, eles reclamaram. Deixa eu te falar, a mesma natureza pecaminosa que havia no povo de Israel está em mim, está em você. Mas nós temos uma grande diferença, que eles não tinham. O Espírito Santo habita em nós. E através desse Espírito, eu tenho condição de reagir de uma forma diferente. Porque o Deus Todo-Poderoso habita em mim. Isso aqui é um grande teste de salvação. Espera aí, como é que eu me comporto nas lutas? Qual é o meu grau de dependência do Senhor? Como é que eu reajo diante de situações difíceis? Isso é termômetro. Nós não podemos saber, olhando para a cara de alguém, se é salvo ou não. A Bíblia nem orienta a fazer isso. Mas eu tenho como avaliar pela Bíblia se a pessoa que se diz salva carrega as marcas do verdadeiro cristão. Isso eu tenho como fazer. Inclusive a Bíblia manda julgar para ver se estamos na fé. A Bíblia orienta eu fazer essa avaliação. Isso é algo que você tem que fazer constante na sua vida. Isso é extremamente importante. Amém? Vamos seguir um pouco mais à frente. Primeiro livro de Reis, capítulo 19. Um outro texto ligado. Você vai passar primeiro Samuel, vai passar Josué, primeiro Samuel, segundo Samuel, e vai chegar em primeiro livro de Reis. Capítulo 19. Olha que interessante. Lógico, irmãos, como a pregação da nossa igreja é expositiva e o Antigo Testamento é extremamente extenso, e nós entramos no Antigo Testamento final desse ano, no livro do Gênesis. Para ter uma ideia, nós agora vamos para Gênesis 11. O que eu estou aproveitando nesses textos paralelos para aumentar a edificação na sua vida? Eu estou explorando os textos de maneira mais detalhada, porque eu não sei quantos anos vai levar para chegar no livro de Deuteronômio, eu não sei quantos anos vai levar para chegar no livro de Reis. Por isso eu estou explorando de forma de leitura expositiva, para que você já vá desenvolvendo o importante conhecimento da Antiga Aliança. É extremamente importante dominar a Antiga Aliança. A Antiga Aliança me mostra como Deus pensa. A Antiga Aliança me mostra a teologia sobre Deus Pai Todo-Poderoso. A Antiga Aliança mostra princípios que vão se arrastar por toda a Bíblia e por toda a eternidade. Nesse texto aqui tem uma situação bem peculiar. Vamos lá. Texto conhecido dos irmãos. 1 Reis 19, versículo 1 diz assim. O que havia acontecido aqui? Olhem para mim. Elias é dirigido pelo Senhor a entrar talvez na batalha, na maior batalha espiritual do Antigo Testamento. Ele enfrentou todos os profetas de Baal e enfrentou outros profetas de outros deuses. Desceu fogo do céu. Todos esses profetas foram mortos pelo povo. E foi uma limpeza espiritual em Israel. Aí o que acontece? O rei Acabe, que presenciou tudo isso, vai falar com sua esposa Jezabel. Jezabel quem era? Ela era uma herdeira sírio-fenícia. Então uma região hoje onde está o Líbano e a Síria, que você vê nos noticiários. A religião dela era idólatra, ela trouxe a idolatria para Israel. E o marido delas, que era quem tinha a unção de rei sobre ele, que tinha que botar a casa em ordem, que tinha sido levantado por Deus para que Israel tivesse uma prática espiritual correta. O marido dela era um banana, que deixou a mulher fazer o que queria, sem colocar a casa em ordem espiritualmente. Aí Israel virou a bagunça que virou. Esse é o quadro aqui. Talvez uma das piores fases de apostasia em Israel. Fase tal, gente, que mais uns anos na frente Israel deixa de existir. Só fica o Reino do Sul. Aqui nós estamos mais ou menos entre 750 a.C.
e 780, 790 a.C. Em 722 a.C., a cidade de Samaria, que é onde aconteceu isso aqui, que era a capital do reino de Israel, vai cair debaixo das mãos dos assírios. E nunca mais vai voltar a ser capital. Deus risca. Só vai ficar de Israel as tribos que migraram para o sul. Para a verdadeira adoração que acontecia em Jerusalém, em Judá. E vou falar uma coisa para vocês. Essa cidade onde aconteceu isso, a cidade de Samaria, era uma das cidades mais difíceis de ser conquistada militarmente no tempo antigo. Deus só fez isso aqui. Não teve mais Samaria. Arrancou com raiz e tudo. Não ficou nem para contar a história. Esse é o quadro que nós vamos ver aqui. Então, 1 Reis 19, versículo 1 diz assim: E Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito, e como totalmente matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias, dizendo-lhe: Assim me façam os deuses, e outro tanto, se der certo amanhã, a essas horas, não puser a tua vida como a de um deles. Gente, alguns aspectos a gente pode explorar do texto aqui. Primeiro, Acabe presenciou e foi testemunhado a ele que fogo desceu do céu. Aquilo que aconteceu ali era uma prova para Acabe de que só existe um único e verdadeiro Deus, Jeová, o Santo de Israel, nosso Senhor e Salvador. Aí ele conta para a mulher dele o que aconteceu, o que ela fala. Olha, Elias, amanhã você não amanhece vivo. Gente, o que esse homem tinha que ter feito? Tinha que ter chegado e falado: esposa, peraí. Você não está vendo que a maneira que nós estamos vivendo até agora, tudo aquilo que a gente acredita foi por água abaixo? Você não está vendo que o Deus de Israel, que a gente virou as costas, trouxe uma punição tal, que todos os idólatras foram mortos? Estou fazendo uma conjectura. Você não está vendo que nós estamos errados, que nós precisamos mudar? O que o banana do Acabe faz? Ele tinha que, no mínimo, segurar sua esposa, chegar e falar: peraí, que história é essa de matar o profeta? Você está maluca? Acabou de descer fogo do céu. Nós estamos sem água há 3 anos e meio. Esse camarada orou e o céu fechou. Nós não temos água nem para regar o jardim aqui. Nossa criação está morrendo de fome, de sede. Nós não estamos colhendo nada porque não tem chuva. E na lei do nosso Deus diz o seguinte, que quando não vem chuva é sinal de juízo. Era o que Acabe tinha que ter feito, ele era rei. Mas quando ela fala de matar Elias, o que ele faz? Fica quieto, irmão, entenda. Tudo aquilo que a sua mulher fizer de errado espiritualmente, você vai responder. Você vai responder. Se você vê a sua esposa, se você vê os seus filhos fazendo algo errado, e você carinhosamente, delicadamente, mas de maneira firme, não se posicione, entenda, Deus vai cobrar de você. Não vai escapar. Mas foi ela. Mais ou menos assim, uma ilustração que eu gosto. Tirou de lado. Eu e você. É você que eu coloquei. Acabe não fez isso. Até hoje é exemplo negativo em Israel. Até hoje. A gente sequer sabe se Acabe foi salvo. Por exemplo, Manassés, um descendente da tribo do sul, que foi rei, a gente sabe que foi salvo. Fez tudo quanto é tranqueiraiada, mas se arrependeu e creu. Esse aqui provavelmente não foi salvo. Quer dizer, o cara todo errado. Gente, na boa, tá? Várias coisas da pós-modernidade e do comunismo cultural que visita o Ocidente está acabando com os homens. É um parênteses aqui na palavra. Eles estão transformando os homens modernos em banana. Se o cara for macho hoje, ele é olhado com olhos errados. Gente, ser macho não é ser estúpido. Ser macho não é cuspir no chão.
Ser macho não é falar palavrão e ficar mexendo com as mulheres na rua. Ser macho é ser homem de Deus, completo, posicionado, firme, que protege o seu lar, que faz as coisas segundo a vontade do Senhor, que tenta fazer. Hoje está cheio de Acabe. E tem um monte de mulher fazendo o que Jezabel está fazendo aqui. Gente, essa mulher aqui era rainha, a figura dela era decorativa, naquele contexto de corte. E ela sai falando, vou matar. E, gente, se ela falou, a sequência do texto mostra que ela era capaz de fazer. Olha que interessante, só abrindo parêntese. A filha de Acabe e de Jezabel, chamada Atalia, vai se casar com o rei de Judá. Quando esse rei morre, essa mulher mata toda a descendência real e se assenta no trono do reino de Judá como rainha. O único que escapou foi o rei Joás, que foi guardado dentro do templo. Quer dizer, o trabalho maligno que Israel que Jezabel e Acabe fizeram foi tão completo que ele se estendeu, gente, por 6 anos. Essa mulher reinou sobre Israel, matou toda a descendência. Se Deus não tivesse agido, guardando Joás, a descendência do Messias estaria arriscada para sempre. Jesus não poderia ser o descendente de Davi se Deus não guardasse Joás. Quem ia matar Joás? A filha dessa Jezabel aqui, que casou com o rei do Reino do Sul. O que eu aprendo aqui, meu amigo? Você pode estar gerando na sua família um caminhão de encrenca. Isso serve para você, irmão, e serve para você, irmã. Você pode estar gerando um caminhão de encrenca, você pode estar gerando um monte de gente que vai destruir sua família, você pode estar gerando um monte de problema. Não pensa que os erros da sua geração não vão se transpassar para outras, porque existe uma coisa chamada influência familiar. Não existe maldição hereditária, mas existe influência familiar para os crentes. E o que você faz hoje vai refletir nos seus filhos, nos seus netos, nos seus bisnetos. Então, meu amigo, coisa importante, homens e mulheres, abram o olho. Você pode estar criando uma Jezabel, você pode estar criando um Acabe, você pode estar criando uma Atalia. E a cultura de hoje quer isso. A cultura de hoje é anticristã, trabalha para isso. Amém? Vamos continuar para tentar encerrar isso aqui. Aqui falando de Elias, versículo 3. O que vendo ele se levantou para escapar com vida, se foi e chegando a Berseba, que é de Judá, deixou ali o seu servo. O que acontece? Reino do Norte, Israel, capital Samaria. Reino do Sul, Judá, capital Jerusalém. O que Elias fez? Estratégia. Fugiu para um lugar seguro, Judá. Aquele não seria preso. Só que não só isso, ele deixa seu servo em Berseba e vai para o deserto. Olha o versículo 4. Ele, porém, foi ao deserto, caminho de um dia, e foi sentar-se debaixo de um zimbro, e pediu a si a morte, e disse: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que os meus pais. Veja que interessante, gente. Esse camarada, esse querido irmão nosso, profeta Elias, que não conheceu a sepultura, foi arrebatado vivo, subiu aos céus numa carruagem de fogo. Para vocês terem uma ideia, depois de descer fogo do céu, depois de matar todos os profetas a fio de espada, e ele participou, passou um monte de gente a fio de espada, esse camarada correu pelo menos 25 quilômetros do lado de Acabe. Acabe a cavalo. Olha o que Deus fez com Elias. Desceu o fogo do céu. Parece
Pode ser que meu número esteja errado. Foi morto entre 450 e 800 profetas malignos, sacerdotes de deuses estranhos. Limpou tudo. Não bastasse, esse camarada correu 25 quilômetros pelo menos ao lado de Acabe. E aí o que acontece, vem com todo respeito, uma mulherzinha, uma encrenquinha, que não dá nem para saída para o Deus Todo-Poderoso, e fala que vai matar. O que Elias faz? Foge, eu acho que ele está certo, mas vai para o deserto. Aqui é o ponto que eu acho interessante do irmão Elias. Senhor, eu quero morrer. Gente, talvez a maior vitória espiritual do Antigo Testamento, onde alguém orou e coisas espetaculares aconteceram. E o nosso querido irmão Elias vai para o deserto e pede para morrer. Depois de ver tudo isso. Olha que interessante, gente, isso daí é um exemplo para a nossa vida. Muitas vezes na minha vida, Deus faz coisas maravilhosas. Deus faz coisas tremendas. Aí na sequência disso acontece algo ruim. O que eu faço? Em vez de manter meu foco certo naquele que é o poder de Deus, naquilo que Deus fez, eu olho para o meu umbigo. Olho para o meu problema e falo, Senhor, eu quero morrer, não estou aguentando isso. Esse comportamento de Elias é muito comum hoje em dia. Esse comportamento de Elias é mais comum do que você pensa. Quando acontece a bênção, é churrasco, é festa, não sei o que. Primeiro problema, eu não sei o que Deus está querendo fazer, eu não compreendo os caminhos do Senhor. Cara, acorda, problemas vão vir. É necessário que eles venham. É necessário que aconteça. Por quê? Porque Deus vai produzir algo. Vamos ver a vida de Elias, o que Deus vai fazer? Rapidamente, seguindo o texto. Versículo 5. E deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. E eis que então um anjo tocou e lhe disse, levanta e come. E olhou, e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas, e uma botija de água. E comeu e bebeu, e tornou a deitar-se. E o anjo do Senhor tornou segunda vez, e o tocou e disse, levanta-te e come, porque será muito longo o caminho. Olha o que Deus está fazendo aqui. Novamente, deserto. Novamente, alimentação. Novamente, água. Deus está tratando com Elias no meio da crise. Deus está edificando Elias. Deus está preparando Elias para algo. É o que Deus está fazendo aqui. Versículo 8. Levantou-se, pois, e comeu e bebeu, e com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites no Horebe, o monte, até Horebe, o monte de Deus. E ali entrou numa caverna e passou ali a noite, e eis que a palavra do Senhor veio a ele e lhe disse, que fazes aqui, Elias? Ó, o 10. E ele disse, tenho sido muito zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E eu só fiquei, e buscam a minha vida para me tirarem. E Deus lhe disse, sai para fora e ponte nesse monte perante o Senhor. E eis que passava o Senhor, como também um grande e forte vento, que fendia as penhas, tal. O que Deus vai fazer? Deus vai chegar para Elias e falar, Elias, acorda. Não tem só você. Tem mais de 7.000 que não dobraram os seus joelhos a Baal. Elias, acorda. Vou usar você. Você vai ungir a Jeú como rei. E você vai ungir a Eliseu, filho de Abel Meolá, como profeta. É isso que você vai fazer. Elias, vai cuidar do meu ministério. Vai cuidar daquilo que eu ordenei. Para de lamber as feridas. Para de se achar coitado. Existem coisas a ser feito. Levanta e anda. Aí o que Elias faz? Ele unge Jeú como rei. Esse Jeú vai ser o cara que vai riscar a casa de Acabe. Vai ser o cara que vai executar os juízos que foram profetizados contra Acabe. E vai ser o cara que vai passar com a carruagem em cima de Jezabel, que foi jogada.
do telhado, pelos eunucos que cuidavam ali. E ele vem delicadamente, passa com a carruagem em cima. Aí os cães vêm, comem todo o corpo de Jezabel, restando só a mão. O interessante é que esse Jeú era extremamente delicado. Ele acabou de passar com a carruagem despedaçando Jezabel e foi almoçar. Era delicadinho ele. Foi o que esse cara fez, entende? Agora vocês imaginam se Elias ficasse reclamando que tem uma mulherzinha encrenqueira querendo matar ele. Eliseu, que realizou o dobro dos milagres de Elias, seria consagrado profeta? Jeú, que foi o instrumento de Deus para executar o juízo contra a casa de Acabe e contra a casa do rei que casou com Atalia. Veja que interessante. Jeú não só limpou a casa de Acabe. Jeú foi, matou o rei de Judá que se casou com Atalia e matou todos os irmãos desse rei que estavam indo fazer uma visita. Limpou tudo, com raiz e tudo, sendo instrumento do Senhor para juízo. Percebe? Só que a gente está vendo isso olhando de fora. Para nós é mais fácil, eu tenho a Bíblia escrita, eu estou vendo todo o quadro. Elias não estava vendo isso, então aqui vem o ensino. Sempre no meio da crise, sempre no meio do deserto, a melhor coisa que você tem a fazer é buscar fazer a vontade de Deus. É buscar realizar a vontade do Senhor. É caçar o que fazer na vida espiritual. É caçar o que fazer na sua família. É caçar o que fazer no seu trabalho. Em todas as coisas que você tem que fazer. Diante das crises, diante dos problemas, para de lamber ferida. Vai caçar o que fazer. Busca a Deus de todo o coração. E faça aquilo que é a vontade dele. É isso que eu aprendo nessa passagem aqui. Da mesma maneira que foi com Elias, é conosco. Da mesma maneira que eu tenho que responder no deserto, Elias também teve que responder. E Jesus também respondeu. E Israel respondeu de maneira errada. Morreu tudo lá. Amém? Amém? Diante disso, irmãos, quando você olhar um problema, não olhe o problema de maneira fatalista. Não existe problema maior do que Deus. Olhe o problema de maneira objetiva. O que eu tenho que fazer para resolver esse problema? Tal coisa. Beleza, vou fazer. Vou correr atrás. Vá e resolva. Vai e cuida do problema até o fim. Que com certeza você vai ver a mão de Deus operando, você vai ver a vontade de Deus se cumprindo. Porque numa boa, irmãos, Deus não tem parte com frouxo. Deus não tem parte com quem faz as coisas pela metade. Os grandes homens da Bíblia, sempre, isso serve para homem e para mulher. Os grandes homens da Bíblia sempre foram até o fim. Sempre tentaram, de todo o seu coração, vencer as lutas, vencer as batalhas, confiantes no poder de Deus. Amém? Amém. Vamos orar?